Olá, vencedores! Olá, vencedoras! André Chmielowski da Fonseca aqui com vocês. Essa aqui é a minha mãe, Aracy Chmielowski. Programa Escolha Poder. Falar um pouquinho do programa Escolha Poder. O programa Escolha Poder tem o objetivo de ajudar as pessoas que não querem mais usar drogas a entenderem que sim, podem desfrutar de um estilo de vida vencedor, abundante, organizado, saudável, com bastante intenção, propósito, de forma que todas essas pessoas, eu e vocês que estão vendo aqui, possam conquistar todas as suas ambições, sonhos, desejos em diversas áreas da vida. Relacionamento, profissional, sonhos e desejos, na saúde, na família, enfim. Sem que todos nós precisamos estar frequentemente recaindo ou em hospitais, clínicas, instituições, prisões ou até mesmo morrer antes disso. Então nós falamos com essas pessoas. Entretanto, para que você que está aí entenda também um pouco da onde que está vindo todas as informações, essas experiências que nós temos experiências vivenciais, com profissionais, incapacitações, muitas transformações aconteceram na nossa vida. A nossa experiência ela vem maior ainda da nossa história de vida, da história da nossa família. A nossa família, por várias gerações, vem sofrendo ou passando pelos desafios da adicção, principalmente de álcool e recentemente, nas últimas gerações, com a dependência química também. A minha avó, que também teria muita coisa que falar, quando iniciou a ideia desse projeto que a gente colocou, estava começando a colocar em prática no ano de 2017, ela gravou um vídeo, que talvez vocês possam ter visto em algum lugar aí, e acabou falecendo. Então, para mim ter essa conversa, para poder passar essas informações para vocês, eu vou conversar com a minha mãe hoje. Minha mãe, dá um oi pra galera aí. Olá, gente. Gente linda, eu amo vocês de paixão. Sabe por quê? Porque nós somos guerreiros, somos batalhadores, temos uma fé do tamanho do universo e vocês vão conferir isso. Essa é minha mãe, Mãe, então para que a gente comece essa conversa, recentemente a gente estava conversando sobre a questão até da genética, estávamos batendo papo da minha infância, da sua infância e apareceu algumas coisas sobre o alcoolismo, né? E eu ainda me lembro que eu perguntei para você que isso vem de qual geração? Será que é não só do meu avô, que era o teu pai, mas do meu bisavô, do meu tetaravô? Aonde tem as primeiras lembranças sobre essas questões do alcoolismo e as consequências também que tinham naquela época, principalmente naquela época que a mulher era, né, não tinha tanta voz, não tinha tanta vez, não se espalhavam tantas informações sobre as consequências que aconteciam e nem também para como saber, às vezes a pessoa nem sabia que estava doente, mas né, às vezes chegava em casa e brigava, aquela coisa toda. Então, aonde começou? Qual geração? Tetaravô, enfim? Olha, André, até que eu me lembre, né, depois já de adolescente, foi o que teve um problema bastante sério na família, foi o pai do meu pai, que inclusive ele faleceu muito cedo em função do alcoolismo. Teve irmãs do meu pai também, que morreram em função do alcoolismo, inclusive mulheres, né? E do teu lado, que eu sei, o teu avô, né? O teu avô, sim, inclusive, era alcoólatra, depois veio teu pai. Então, assim, a gente tem uma história, gente, bastante grande de alcoolismo na família. Nunca imaginei que a gente chegaria na dependência química, né? Então, a gente estuda, né? A gente lê muita coisa, geralmente colocam que geneticamente, tem outros que, vários autores médicos, tem outros que colocam que algumas pessoas já tá fomentado aquilo ali, toma o primeiro gole, já gosta e vai, né? Então isso é uma coisa assim que muitos autores, muitos médicos, cada um diverge. Por quê? Dizem que às vezes é com você, né? Então você resolveu beber, não para na primeira dose, na segunda e a primeira vez e a segunda vez, porque eu conheço pessoas, inclusive, que tomam socialmente e quando chega, digamos assim, na cota, ele não toma mais porque ele sabe que o próximo gole vai deixá-lo alcoolizado.
né? É verdade, né, mãe? Mas só que isso não acontecia na nossa família, né? Não. Na nossa Então, família. quando você era criança, assim, quais são as primeiras lembranças que você tem desse mundo, assim, do alcoolismo, por exemplo? Eu, na verdade, o meu avô, esse meu avô, pai do meu pai, eu não o conheci porque ele faleceu muito cedo em função do alcoolismo, né? E com o meu pai, eu diria para vocês que eu tive uma infância linda. Por quê? Até meus 4, 5 anos, o meu pai, ele brincava comigo. Eu tive uma infância linda, maravilhosa, enquanto pequenininha. E depois acontece de virem os amigos, né, amigos do trabalho. E meu pai foi tomando uma outra e tornou-se um alcoólatra mesmo, sabe? De ter uma história muito triste. Mas eu sempre trabalhei, desde criança, eu trabalhava em compartimentos. Eu guardava na gavetinha para mim poder, porque eu era a filha mais velha, né? Eu que ajudava minha mãe em tudo. Mas a gente compartilhou coisas horríveis, assim. Porque o meu pai, ao se alcoolizar, ele ficava um alcoólatra violento. De nos expulsar de dentro de casa, da gente ter que dormir embaixo das árvores com a minha mãe, meus irmãos. Foi assim, foi uma coisa triste, mas como eu sou, como diz o André, eu sou, desde criança eu me sinto assim, eu tinha fé, eu tinha amor pelos meus pais, eu reconhecia o que ele tinha feito por nós, porque o meu pai, apesar de alcoólatra, ele era extremamente protetor, ele era carinhoso, então enquanto não tinha pai melhor, não tinha esposo melhor, sabe? Um companheiro maravilhoso. Deixa eu até fazer um gancho aqui. Você falou uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu acredito e por isso que estou nessa missão. Eu acredito que todos nós que passamos por esse desafio, que nós somos detentores de um poder transformador muito potente, muito grande dentro de nós. Só que nós utilizamos isso para nos autodestruir e acabamos destruindo as coisas ao nosso redor. E o que você está falando agora do vô é realmente isso, né? Ele tinha eu nunca presenciei essa violência que tinha. Eu me lembro, acho que quando criança, eu me lembro que tinha assim os almoços, às vezes que tinha final de semana, o pessoal se reunia para jogar dominó, meu tio, aí bebiam lá, o vô bebia, o tio bebia. Às vezes, as lembranças que eu tenho de criança é que tinha algumas coisas alteradas, assim. Às vezes eu estava assistindo televisão, chegava meu tio meio agressivo, queria mudar de canal, eu já saía chorando porque estava vendo desenho, ele queria ver futebol. Verdade. Mas eu via que minha avó deixava um copinho com um líquido laranja em cima da TV, ela dizia que era cola pro santo e não podia beber, então eu hoje acho que era, né, pro vô beber, alguém beber, enfim, alguma coisa nesse sentido. Entretanto, você falou, né, o vô tinha essa questão de cuidar, era sempre organizado financeiramente, quando ele faleceu, deixou as coisas todas organizadas para a avó. Então, é nisso que eu acredito e por isso que nós estamos batendo esse papo, porque eu tenho certeza que você que passou por esse desafio, ou talvez você que não esteja passando por esse desafio, conheça pessoas que passam por esse desafio, você pode fazer o link, é verdade, aquela pessoa lá, ela tem um problema, mas ela tem uma energia, ela é comunicativa, ela faz amizade, ela movimenta o mundo, todo mundo gosta dela, mas tem um problema que está levando ela pro fundo do poço. E aí, mãe? Então, eu queria ressaltar também, gente, que essa questão do meu pai, né, foi bem violenta quando ele trabalhava, né? Então, ele tinha amigos que hoje nenhum tá vivo, todos morreram em função do alcoolismo, todos, sem exceção. Inclusive, meu pai foi o antepenúltimo. Ele faleceu e em seguida faleceu o último da tropinha deles, dizendo assim. Após a aposentadoria do meu pai, ele transformou-se, tentou, porque a família sempre dava muito apoio, sempre muito amor, ele amava os netos, né, pequenininho, parceiro, ele inventava brinquedo com eles, ele tinha momentos maravilhosos com os netos. Então tudo isso ele foi analisando que aquilo lá não era vida e que ele poderia morrer muito cedo, e ele não queria aquilo, né? Então, a gente inclusive tentou levá-lo no NA, a gente levou no médico, o médico deu um medicamento para ele, então ele tomava, quando sentia que estava tudo bem, daí ele dava uma saidinha, né, porque ele era até cômico, gente, porque ele tinha os lugares que ele escondia a bebida, então para nós ele não bebia mais,
De repente, os piá brincando e tal, e papá, até o meu marido, às vezes, ir lá dando uma olhadinha no paiol dele, antigamente chamava paiol, né? Um puxadinho que tinha lá. E a gente encontrava os litros, ou então um garrafão de cachaça e às vezes até de álcool. Porque meu pai, no final da vida ali, ele... Porque daí assim, ó, daí ninguém comprava, né? Ele tinha problemas de saúde bem graves. Então ele pegava o álcool, que ele mandava fazer o álcool com umas ervas para passar na perna, que doía. E de vez em quando a gente chegava lá, sabe? Ele fazia assim porque ele estava tomando o álcool com as ervas que ele... É complicado. Na verdade, é uma doença devastadora. E se puder sair, tem que sair. Porque senão a vida é curta. Com certeza. Isso foi tudo no caso do vô, né? Então, Foi. mãe, teve essa questão dele, de ser uma pessoa boa, mas Maravilhosa. as companhias, olha só, as companhias fazem com que nós temos que ter a responsabilidade de que nós escolhemos daí estar com essas companhias. Opa, tem um mosquitinho aqui. Estar com essas companhias, tomar a decisão de tomar a primeira dose, ou ingerir a primeira dose de substância e continuar isso e daqui a pouco aquela companhia se torna a minha família. Em vez de eu estar com a minha família, eu começo a passar o tempo da minha família com aquelas pessoas, com aquele ambiente, e a coisa vai ficando mais intensiva, compulsiva. Enfim, no final da vida, como você mesmo falou, eu lembro disso ainda, ele sentava numa cadeira, ele pegava aquela garrafinha, às vezes era uma tampinha de álcool e tomava. Então, complicado. Faleceu de câncer no pâncreas, provavelmente... Cirrose hepática. Provavelmente por conta do uso, né? Não tão compulsivo, obsessivo e destrutivo, porque não tinha, né? Tinha que fazer artimanhas lá. Agora, tem essa história com o vô, e aí depois tem a história, né? Hoje você está casada com meu pai, eu considero meu pai, que é o pai de criação, que chegou na família quando eu tinha aproximadamente uns 4 anos, mas você foi casado com meu pai, que é o pai de geração, que também teve esse problema, né? Como é que foi essa questão, essa história aí? Então, é incrível, né, gente, porque as histórias se repetem, né? É incrível isso. Praticamente a mesma coisa. O pai do André, o André foi uma criança extremamente desejada, planejada. O meu casamento foi bom durante 4 anos, né? E 3 anos de casado, o André nasceu, tudo tranquilo. O que acontece? Ele foi transferido para um outro setor onde ele trabalhava. E lá, gente, era uma galerinha da pesada. Eu já comecei a perceber, porque sempre eu buscava no trabalho, deixava ele em casa e ia para a faculdade. E, de repente, eu comecei a ver piadinhas. Sim, o que aconteceu? Que a polícia está vindo atrás, né? Eles chamavam para a esposa a polícia. E eu comecei a ver e, olha, degringolou. Ele começou a beber compulsivamente, se ausentar, ficar semanas, às vezes, sem aparecer em casa. Financeiramente, ele abandonou tudo. E ele tinha certeza que era assim que ia acontecer, que a mulher dele ia dar conta de tudo, que amanhã ou depois ele voltava e dava tudo certo. Mas era um sofrimento muito grande. O André lembra muito bem, porque o André cansou de ir para baixo da cama, de medo, porque era muito violento, extremamente violento. Por falar nisso, eu me lembro de uma história. A única história que eu me lembro, que era muito pequenininho, né? Devia ter 3 anos. 3 anos e meio, quando estava já na fase pior. Não, você tinha... Eu me separei com 7 anos, você deveria ter 5, 6 anos. 5, 6 anos. Com 7 anos a mãe se separou do teu pai. Então, provavelmente 4, 5 anos. Isso. Então. Você vivenciou tudo, na verdade. Eu tenho uma única lembrança que quer dizer, dentro de casa, que é uma lembrança quando eu era pequeno e eu me lembro que eu dormia no berço, né? E eu lembro que você me colocou no berço de uma maneira rápida, assim, parece que a gente estava fazendo alguma coisa, você me colocou no berço para tentar fazer eu dormir. E eu acho que eu não queria dormir e tal, e você ficava fazendo carinho em mim, assim, aí me cobriu de um lado, deixou bem coberto, e eu me lembro assim, tá chegando. Você falou alguma coisa para mim, eu sei que eu fiquei quieto. Chegou o pai, aí eu me lembro que eu abri o olho assim, sabe, fingia que tava com o olho fechado, aberto. E eu me lembro que ele, acho que tava com uma garrafa e jogava as coisas na cortina, assim, ó, nas cortinas de casa, sabe?
E eu me lembro de tonto e um isqueiro tentando riscar e botar fogo na casa. Então, nossa, eu daquele jeito eu tenho essa lembrança. Hoje já está resolvida essa lembrança, né? Já foi trabalhada na questão, já foi trabalhada essa questão. Agora, para a gente ter noção do que uma criança, né, que está passando também, de uma forma ou de outra está passando por esse desafio da dependência química, do alcoolismo, tanto da companheira, mais uma vez as companhias aí criando um ambiente favorável para que crenças, gatilhos mentais, gatilhos situacionais façam com que tenham uso e deixam as principais coisas da vida, principalmente a família, de lado. E aí, mãe? Então, e assim, só um parênteses, a gente sabe que essa pessoa sofre mais do que a gente, inclusive, porque ela não quer estar nessa condição. E acontece. Então, é uma escolha dela, ela vai. Aí, o que aconteceu? O sofrimento foi muito grande, a gente tentou de todas as maneiras, né, internar, enfim, ele não quis. Ele não era alcoólatra, né? Eu vendo o sofrimento, a minha família, o meu pai, a minha mãe, vendo o nosso sofrimento. Eu trabalhava em período integral, fazia faculdade à noite, então era complicado, as crianças, né, ficavam em mãos de outras pessoas. O sofrimento era muito grande e eu assim, eu sempre pedi para Deus, assim, sempre me proteger e me dar os caminhos corretos, e veio na minha cabeça que eu tinha que partir para a separação, né, porque não tinha mais escolha, né. E, graças a Deus, eu profissionalmente eu era muito bem, trabalhava numa escola como professora, trabalhava numa outra instituição que eu tinha um cargo muito bom. Então, financeiramente, eu poderia assumir a família de maneira geral, porque, para mim, a minha maior fortuna eram os meus filhos. Então, já não tinha mais condições, não tinha razão, digamos, de continuar tudo aquilo. Tomei a decisão. Foi difícil, porque ele não queria assinar, naquela época era disquite, não queria assinar. Aí eu conversei, e daí ele queria um monte de coisa, eu disse, tá, te dou, mas tu assina. Aí assinou. Foi difícil, porque daí ele não caía a ficha, né? Ele me seguia desde o início que eu ia para minha escola, onde eu olhava que estava ele atrás. Comportamento obsessivo. Comportamento obsessivo. Quando ele viu que realmente ele perdeu, né? E assim foi, foi baixando o pó e ele foi se deteriorando, né? E a gente tentei sobreviver com o apoio maravilhoso dos meus pais, dos meus irmãos. Meu pai e minha mãe foram sempre assim um gesto de amor incrível. Tirando o alcoolismo do meu pai, o meu pai e a minha mãe foram as pessoas mais especiais que eu já conheci até hoje. Porque eles estiveram sempre presentes. Às vezes ele chegava tão alterado, uma vez ele quebrou todos os vidros da janela. Aí o que acontece? Os vizinhos viram, eu só disse assim, chama o pai. O pai chegava lá, tranquilizava e tal, sabe? Então o pai mesmo também falou, filha, tu tens que tomar uma condição porque de repente pode acontecer o pior, sabe? Foi complicado e eu sei que muitas pessoas passam por isso, mas a gente tem que tomar decisões. Quando você não quer ser conivente, você tem que tomar decisões. E foi o que eu fiz. Foi o que você fez, parabéns, né, mãe? E falar pra você que está assistindo, que talvez tenha saído recentemente, ou não sei quanto tempo você está usando, ou não sei se você chegou a esse ponto aqui, talvez mais, talvez menos, mas teve essa oportunidade de parar de usar, de passar por um tratamento, de estar com algum profissional te acompanhando. Aproveite a oportunidade, né? A gente está compartilhando isso porque não tem jeito. Se eu estava usando esse tanto, se eu recair, eu vou voltar naquele tanto e dali pior. As percas são piores, são muito rápidas. Então, perde a família, perde o marido, perde o contato com os filhos, perde o emprego, perde bens, perde tempo de vida. Você vai perder tempo de vida, saúde, pode ficar na sarjeta, você vai perder as pessoas que são ao seu redor, amigos. Então, por outro lado,
sem recair em recuperação, é muito melhor. Você vai cada vez mais entrar em contato consigo mesmo, com o seu poder interior, tudo isso Com assim certeza. de quebrar, destruir casa e não sei o que, é uma força que está direcionada para o ruim. Agora, direciona para o bem, é uma força de construção, de puxar a família para si, de estar junto, de bater metas no seu emprego, de ter um relacionamento amoroso, olho no olho, honesto, sincero, sem traição. É uma vida maravilhosa. Então, dando essa paradinha aqui, mãe, Com porque certeza. tem que aproveitar a oportunidade Claro. para... Eu acho bem... Não sei se todo mundo vai ver o filme até o final, então de vez em quando eu vou parar aqui, continue vendo o filme, o vídeo, você que está gostando. Pega essa mensagem, leve com você. Se você parou agora, tomou essa decisão, ou se você está quase, tome a decisão e, cara, viva uma vida maravilhosa. E não deixe essas coisas que aconteceram na nossa família acontecer com a tua, tá? Puxa a tua família. Puxa, né? E eu tenho certeza. Nossa, essa decisão de tomar, você que está saindo, que tomar essa decisão, ter o amor da família de volta, começar a construir tudo do zero, não importa, mas começar. Nossa, não tem explicação. Mãe, então você tomou a decisão, teve a separação, beleza. Tem algumas partes que são histórias nossas ali dessa separação, mas não é o dia de contar essa história hoje é o dia da sua história. Então daí veio uma outra pessoa, que é o nosso novo pai, que nos criou, que está junto conosco há tanto tempo, que foi uma pessoa que agregou muito, porém, como você mesmo disse, parece que as histórias se repetem, né? Como é que é esse capítulo agora? Então, gente, eu tinha tomado uma decisão, né, que eu ia criar meus filhos, terminar minha faculdade, continuar trabalhando, e foi o que no início eu fiz. Eu não queria mais relacionamentos porque eu estava, assim, decepcionada. Sabe? Então eu tinha o amor dos meus filhos, então era legal. Final de semana, a gente tudo era lembrar os piqueniques que a gente fazia, tinha uma pracinha maravilhosa, eu levava, botava aquela toalha xadrez, aquela coisa toda. Olha, foi uma fase maravilhosa. Maravilhosa. E eu não tinha necessidade, eu disse a minha mãe ainda dizia assim, filha, nós não ficamos para semente, um dia eu e o papai vamos embora e você vai ficar sozinho com teus filhos. Eu falei assim, isso é para depois. Deixa eu curtir esse momento com meus filhos. Todo final de semana a gente ia passear num lugar, experiências novas, pescar. Então era o pai e a mãe e eu adorava fazer isso. De repente, não mais que de repente, teve uma pessoa que foi trabalhar como minha estagiária e ela simplesmente me amou. Simpatizou comigo de primeira. Me achou uma pessoa maravilhosa, guerreira, lá. E ela tinha um tio separado já também. E ela disse assim, meu Deus, mas a Araci é o perfil do meu tio. E ela morava com esse tio porque ela veio fazer faculdade aqui em Laje. E foi o que aconteceu. E tal, e daí ele ligou pra mim, e, né, fizeram um encontrinho e tal, mas eu disse assim, meu senhor, infelizmente, meu senhor. Mas ele insistiu, no final de semana ele em casa, lembra que ele é italiano, então ele levava aquela cestona cheia de fruta, né? E eu pensava, meu Deus do céu, e foi indo. E que coisa boa quando a gente tem novas oportunidades. Ele foi guerreiro, ele foi batalhador, ele me conscientizou que eu precisava de uma companhia para criar meus filhos. E, gente, olha que história linda. Ele foi casado há 14 anos e não tinha filhos. Ele não teve filhos. Ambos tinham problemas e não podiam gerar um filho. E eu tinha encerrado, não queria mais saber de filho, vamos cuidar desses dois aqui e tal. Olha, é um verdadeiro sonho que aconteceu na minha vida, porque a pessoa que eu tenho hoje comigo, em outubro fez 35 anos que nós estamos juntos. Nós só brigamos em função de filhos, só. Mas a nossa relação é maravilhosa, ele é uma pessoa como meu pai, só não é alcoólatra, tá? Ele é uma pessoa extremamente protetora, cuidadora, ele cuida de cada um com carinho, nossa, e de mim, ele não me perde de vista. Sabe o que ele disse pra mim no meu aniversário? A gente teve uns probleminhas de saúde, posso contar, né? Ele disse assim, ele me chamou de nega, você é o ar que eu respiro. Nossa. Você não seja doida de ir embora antes de mim, porque eu morro em seguida. Eu não sei viver sem você. Gente, por favor, né? E diante de tudo isso, aquela coisa toda, as crianças, papapá, aquela coisa toda, eu engravidei. Eu engravidei, gente. Eu dei um filho pro Everton. Ele ficou 14 anos casado, ficou 2 anos separado. Aí a gente resolveu, né,
Aliás, ele fez uma surpresa pra mim, porque ele tentava se mudar pra minha casa, e eu, não, amanhã, depois, semana que vem. Gente, um dia eu cheguei da faculdade e falei, que estudo é esse aqui? Ele disse assim, é minha, eu me mudei. Loucura, né? Loucura. Então, passando toda essa fase, daí veio o Júnior, o filho dele, que é xerox do pai dele. Xerox, né? Não tem como dizer que não é dele. É brincadeira. Aí, o que acontece? Entrou a dependência química na nossa vida. De novo. Com primeiro o filho do meio, né? E depois com o André. Foi traumático. Uma confusão de sentimentos. Por quê, gente? Porque assim, eu posso ter errado muito também nesse transcurso todo. Mas assim, a minha energia, eu colocava tudo em cima dos meus filhos. Porque eu sou tão apaixonada, gente, pela vida. Eu sou tão apaixonada pela família que parece que eu sempre fiz tudo certo. Aí a gente fica pensando, mas aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa, um medo muito grande e uma frustração muito grande. Porém, os pilares que eu tinha do meu lado, minha mãe, meu pai e o meu marido. O meu marido, vejam bem, ele era padrasto desses meninos. Ele foi e está sendo a maior companhia que a gente poderia contar. Porque ele poderia dizer, não são meus, te vira. Não. Muito pelo contrário. Ele disse assim, não são meus de sangue, mas são meus de coração. Tudo que eu puder fazer, eu quero ser companheiro. E foi o que aconteceu. Mãe, mas me conta um negócio. Tá. Sou faladeira. Pessoal, deixa eu botar o Todd aqui. Opa. Então, você mesmo falou, as histórias se repetem, né? Então, passou lá com seu avô, com seu pai, que era meu avô, com o meu pai, que era o seu marido. Com o teu avô, né? Com o teu avô também. Sim. Uhum. Com o avô por parte de pai. Então, turbulência. A história se repete novamente, agora com os filhos. Com os filhos. E de uma maneira mais intensa, porque além do álcool tinha substâncias químicas. Sim. Como é que foi ver, né, essa descida de ladeira dos filhos, né? Porque até então, até certo ponto, estava tudo bem, tudo bacana, estamos estudando, não sei o quê, mas daqui a pouco, pum, Olha, gente, é uma mistura de sentimentos muito grande. Inicialmente é um sentimento de negação, sabe? Negação, não, imagina, que isso? Não, tudo certinho, tudo maravilhoso, baby bind, né? E aí o que acontece? Você vai buscar ajuda, você vai ler muito sobre isso, porque assim, gente, eu trabalhei na coordenação da educação para a saúde na instituição que eu trabalhava. Então a gente trabalhava muito questão da dependência química, né? Muito, muito, muito. Só que tem aquela história, quando não é na tua família, não dói, entendeu? Quando veio pra minha família, parece que tudo que eu tinha aprendido, parece que não calhou com nada. Então eu fui atrás de primeiro a minha família do meu lado, junto aonde eu ia, eles iam eu fui atrás de uma psicóloga para me orientar. De um mentor, digamos. De um mentor, assim. Exatamente, de um mentor. Me ajuda aonde foi que eu errei, você não erra em lugar nenhum, acontece. E a dependência química, hoje, eu tenho certeza disso, é uma das piores doenças que tem. Porque ela é uma vela acesa, né? Cada vez que ele recai, a vela vai indo. E se a pessoa não tomar cuidado e não se tratar, a vida dela é muito curta. Porque digamos assim, o alcoolismo, não sei o que tal, mas é meio social e bota viseiras, aquela coisa. A dependência química não existe viseiras. Ou você se trata e vive, ou você não se trata e morre bem ligeirinho. Porque eu tenho muitos exemplos dos filhos dos meus filhos. Do meu filho do meio, por exemplo, eu acredito que é só ele que está vivo. Porque os demais, todos morreram. Todos. Ele tem 5 amigos que eram da época dele. Nenhum. De quem, desculpa, que eu entendi, filho dos seus filhos? Não, os filhos, desculpe, os amigos dos meus filhos, do meu filho do meio principalmente. Entendeu? Desculpa. E então o que acontece? Eu com muita fé, com muita determinação e com aquele pensamento assim, gente. Eu sempre pensei assim, eu sempre vislumbrei os meus filhos
muito bem resolvidos emocionalmente, familiarmente, com a saúde, profissionalmente. Eu sempre vislumbrei isso. E eu pensei comigo, não vai acontecer. Eu vou atrás, eu vou lutar. E foi o que eu fiz. Eu lutei, só que tem uma história, né, gente? Parênteses. Os pais podem lutar, mas se a pessoa não quer sair, ela não sai. Ou ela até mente que sai, de repente, quando você vê, começa tudo de novo. Como aconteceu com o meu filho do meio, né? Ele tá há quanto tempo, né? Hoje tá num lugar... Passou por mais de quase 11 internações. 13 internações. 13 internações, né? Saía tudo bem, tudo direitinho, tal, ficava 1, 2 anos, de repente... E ele tem muita sorte, profissionalmente. Ele é um guri, assim, muito brilho. Esse meu irmão, muito vocês vão conhecer ele. Bom. Hoje, inclusive, né? Ele me autorizou até a comentar. O meu irmão, ele é a personificação do poder interior. Se você tirar ele bem, eu sempre brinco e falo com ele e a gente dá risada, e às vezes para uns amigos e em recuperações e em lugares que eu fui, eu conto essa história. Se tu pega ele, bota só uma camiseta, uma chinela havaiana, uma bermuda, você bota em alguma cidade, joga ele lá numa rua, em recuperação, em questão de 1 mês, 2, 3, ele vai estar trabalhando, ele vai estar em algum relacionamento, ele vai estar conquistando a sua vida já, sem nada, porque ele tem um dom, assim, incrível. Incrível, sim. Entretanto, também, nas recaídas, é a pessoa que mais vai lá para baixo, assim, né? Inclusive, até nós conversamos, ele está, nesse momento está vendo o vídeo, que é dezembro de 2018, ele está preso, já está em recuperação lá, uns 2 anos aproximadamente. 2 anos. Então, ele adquiriu, além do vício do alcoolismo, da substância química, começou também, por consequências da dependência química, vai acabando os meus contatos, vai acabando as pessoas, meu dinheiro, meu profissional, não tenho mais dinheiro onde entra, faço empréstimos, acabou, não tem, pego coisas de casa, de pessoas próximas que não tem consequências, e depois o próximo passo é pegar coisas em outros lugares. E é o que aconteceu isso e as consequências vieram. É verdade. Né? No meu caso também tive várias consequências de casamento, de trabalho, de saúde, enfim, infinitas. Agora, isso foi muito dolorido, né, mãe? Foi. Principalmente para uma mãe, eu acredito que Foi bastante dolorido. Na verdade, eu exemplifico assim, gente. Foi um vendaval que passou na minha vida. Um vendaval. Deita tudo. Só que, gente, o vendaval, o que acontece? Acaba e o que a gente vê? O sol brilhando. E assim eu fiz. Eu deixei o sol brilhar em mim. E uma coisa que eu sempre pensei, os meus filhos, eles não vieram ao mundo para serem cometas, eles vieram ao mundo para serem estrelas, para brilharem como ser humano, para ajudarem as pessoas, para serem saudáveis, para constituírem uma família, para me darem netos, para me ver esses netos se formar, entendeu? Então eu trabalhava em cima disso, em cima do que eu queria. E assim, ó, a minha mãe e o meu marido, guerreiros que nem eu. Às vezes eles me chamavam assim, você é louca? Eu sou louca, porque assim, ó, tudo que era de bom, que eu através de livros, sabe, 12 semanas e meias que eu li num livro lá, que foi maravilhoso, sabe? Tu consegue. A força interior derruba todas as muralhas. Outra coisa, pode demorar. Demora ou não. No meu caso, demorou. Mas aqui, ó. Firmes, fortes. O Vinícius está em semiaberto, está vindo passar o Natal conosco, está trabalhando, está feliz, fez um monte de curso, iniciou uma faculdade. Desculpa te interromper, mãe. Mas isso que você está falando agora é bastante importante, porque é uma virada da tragédia para coisa boa. E você estava falando do meu irmão. E como é que foi ver, por exemplo, o André? Que você... porque assim, eu entendo que a recuperação, principalmente no início, eu até fiz um áudiozinho esses dias aí, um áudio do Mensageiro da Manhã,
que falava do pé de tomate, que eu vi o pé de tomate desse tamanho, fui viajar 3 dias, voltei e ele estava desse tamanho. E a recuperação, principalmente no início, ela traz frutos muito rápido, principalmente se, além de não usar drogas, nós estivermos com os comportamentos funcionais, que é não manipular, não mentir, ser honesto, fazer o que tem que ser feito. E é o que é, muitas outras coisas. Agora, como é que foi, você estava falando do Vina, né? Justamente ver essa decisão de parar e os ganhos, e como é que foi ver do André? Tava lá e o que aconteceu? Conte no teu olhar, como é que foi a transformação do André? Eu lembro como se fosse hoje. O André, no caso, eu. O André, gente, ele era imagem para os irmãos. O André no colégio era o melhor aluno. Eu adorava ir nas reuniões, né? Eu adorava ir nas reuniões, porque, ai meu Deus, né? E a nota boa, né? Os caderninhos, tudo maravilhoso. Bom, segundo grau, a coordenadora, ela disse assim, eu adoro ir nos passeios com o teu filho, que eu sento do lado dele, é a mesma coisa que eu tô falando com um adulto. Ai, sabe? Então a mamãe fica inchada, feliz. Então, imagina, o André era exemplo dos irmãos, era o confidente da mãe dele, tá tudo certo, tudo maravilhoso. De repente, o André começou com se comportar, estava fazendo uma pós-graduação, de repente o colégio, o André não apareceu, mas como que não apareceu? Entendeu? Mas foi muito mais difícil para eu ter certeza que ele estava usando alguma coisa, porque no começo ele fazia tão certinho, ele era tão descarado, que ele conseguiu fazer tão certinho, e andava com os livros embaixo do braço, aquela coisa toda e tal, e eu, sabe, eu pensava assim, meu Deus, daí um dia meu marido falou, nega, será que o André não tá usando droga? Eu disse, o André usando droga? Até a gente foi fazer uma visita no presídio, o rapaz falou assim, mas o seu outro filho também usa, né? O meu marido chegou, eu disse, não. Enfim, foram se sucedendo 1, 2, 3 coisas e degringolou. E foi um sofrimento tão grande, gente, foi um sofrimento tão grande, porque eu vislumbrava que o André não queria estar naquilo. O André não queria estar naquele... Sabe, eu até não sei até hoje como é que aconteceu, que ele experimentou. E um dia eu dormindo e me acordei sobressaltada com um pedido de socorro dele. Socorro, mãe, socorro. Mas ele gritava, socorro, me ajuda, mãe, socorro. Eu me sentei na cama e falei, negro, vamos lá ver o que está acontecendo com o André. Chegamos lá, ele estava dormindo, numa boa. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Bom, resumindo, outro dia eu fui para a emergência do hospital, que foi muito duro para mim, ele inclusive que me levou. E o médico perguntou, o que aconteceu, dona Daci? E eu falei para ele, eu tive um sonho desse, meu filho aqui me chamando. E ele disse que, você pode contar, que foi tão forte, que você pensou em pedir ajuda. Mas ele gostando tanto da mãe, tinha medo de, tá? Bom, daí já tinha teu casamento, né? Que não deu certo. Essa fase é a fase que justamente estava acontecendo tudo isso, e é a fase que eu escutei minha voz anterior, que eu sempre falo para as pessoas, André, o que você está fazendo, não sei o quê. E para mim foi muito difícil falar. Foi muito difícil, mas por outro lado também tirei um caminhão carregado de pedras nas costas, porque eu era um perfil da pessoa que se escondia, né? Isso. Se escondia, não deixava as coisas saberem, que eu acho que é o pior que tem, porque tem que controlar muita coisa e isso é muito pesado. Ao contrário do meu irmão, que já não queria nem saber. Né? Então, não sei qual que era o teu perfil, ou é o teu perfil, mas a coisa que serve para todos os perfis é o que eu vou dizer, que foi bastante difícil, mas assim, eu escutei a vozinha interior, eu estava lá no quarto trancado, não sei o quê, e eu escutava, mas as pessoas gostam de você, o que você está fazendo contigo? Eu converso interior comigo mesmo, foi a primeira vez que eu escutei, conversei comigo mesmo. Eu acredito. Não sei se é coisa de Deus, enfim, Deus. Um poder superior, ou eu acreditei em mim, e eu acreditei em mim, e foi a minha primeira decisão como homem que eu tive em toda a minha vida, porque, como eu me escondia tanto, tinha às vezes vergonha também, eu cheguei para minha mãe e falei que estava com problema com drogas, e os meus amigos estavam aí naquele mesmo dia, e aí a gente fez toda a coisa, e eu fui com os 2 pés, e por isso que eu masterizei toda essa questão da dependência química, da nossa história, estou colocando isso em conteúdos para poder entregar para vocês,
para que vocês também se ajudem, ajudem outras pessoas e compartilhem. E aí foi a recuperação. E é isso que eu queria que você me mostrasse no seu olhar. Aconteceu tudo aquilo, o André tomou a decisão, e como é que foi a vida dele dali em diante? Então, o André tomou a decisão, foi muito bonito, porque o André, durante todo o tempo, ele continuou com os amigos dele, né? Ele sabia fazer a coisa tão certinha que ele continuou tendo todos os amigos. E eu procurava os amigos. Gente, vocês estão percebendo alguma coisa assim? E tal, né? E daí o que acontece? A gente marcou um dia aqui em casa, os amigos vieram e o André falou: eu quero ser internado, mãe, eu quero ser internado. Então a gente já, a partir dali, na semana seguinte o André já foi internado, ficou internado, concluiu tudo, e a partir dali o André... Peraí, só um pouquinho. Velho, vem cá. Passou por aqui na filmagem? Mas Tá lá trabalhando. Vem cá. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso... Esse é aquele que nós falamos pra vocês. Ok. Tá levando a gente. Olha, gente. O cachorro latindo aqui. Esse é o cara. Esse é o cara. Obrigado. Amo você, meu amor. Tá aplaudindo. Tá aplaudindo. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, aí o André internou, né? Fez o tempo dele. Pra vocês terem uma ideia, o Vinícius estava limpo naquela época. O Vinícius me acompanhava a São Paulo. Nós íamos a São Paulo, visitávamos o André voltou. O André fez tudo que tinha que fazer, né? Acompanhamento psicológico, ia em outra cidade, aquela coisa toda. E o André tomou as opções da vida dele. Não, e assim, ó, os meus filhos, eles têm um carisma tão especial que todas as portas se abrem. E foi o que o André teve. Todas as portas se abriram para ele. Ele retomou a vida dele. Retomou a vida dele para ele, né? E as coisas começaram a acontecer. Porque a gente sabe, eles sempre me disseram: mãe, se você sofria com tudo que você estava passando, você imagina nós. A gente sobe dobrado, porque a gente não quer dar toda essa tristeza para os pais, para a família. E isso acontecia. E começou a surgir, aliás, a gente começou a colher os frutos, as glórias dessa vontade, desse poder de decisão. Chega! Eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero me ajudar primeiro, ficar forte, e eu quero ter um projeto de vida. Sempre ele disse isso. Eu quero ter um projeto de vida, mãe. E eu disse: filho, eu só te aplaudo. Eu sempre disse para o André, a mãe tem as atividades dela, mas a mãe, ó, tem um ombro aqui, ó. A qualquer hora, a qualquer momento, aonde eu estiver, conte com esse ombro amigo aqui. E outra coisa, gente, não é porque eu tô na frente do André, mas ele me faz tão bem. Ele me faz tão bem que hoje ele é o meu suporte. Eu tô precisando, tem problema de coração, aquela coisa toda, tem que emagrecer, coisa toda. E o André me pegou também para me ajudar. Agora ele também é o meu pilar, meu grande pilar. Então, gente, não sei se quer que eu conclua. Eu vou fazer o seguinte. Você falou essa questão de eu ser o teu pilar hoje. Até, e prova disso é uma conversa que a gente teve, né? Que você estava bem, acho que o pensamento muito na avó, né? Que foi recente, sim. a questão da avó. Ano que eu avó. perdi a minha mãe. Pensamentos que às vezes a gente tem de baixa autoestima, de inferioridade, às vezes de catastrofização. São coisas que a gente vai criando ao longo do tempo, com coisas que nós vamos acreditando, e isso, né, foi te levando também a algumas coisas. E aquele dia a gente conversou e ela me falou: nossa, André, meu Deus, a gente saiu da conversa com metas, né, que era... como é que era? Sair de casa, que eu me enclausurei. Quebrar padrões e sair de casa, e aí tinha uma listinha de coisas para se fazer, e olha, eu fiquei orgulhoso por agora estar ajudando minha mãe. Mas por que aconteceu isso? Justamente essa decisão que eu tive de não querer mais usar droga, que é a mesma decisão que vocês tomaram aí, só que eu fui com os dois pés, com os braços, com tudo
para esse nicho da recuperação, né? Então, o meu tratamento foi baseado em terapia cognitiva comportamental, grupos, psicólogos, psiquiatras, capacitações, imersões, mais de 400 e poucas horas das terapias, de capacitações, foi muito dinheiro investido. Muito. Capacitações não só na área de dependência química, mas na área de desenvolvimento pessoal, de relações interpessoais, de negócios, de empreendedorismo, enfim, foram vários. Por quê? Porque eu entendi que não é só deixar de usar droga, é tirar isso que está de dentro aqui, que a gente não sabia onde colocar e colocava na droga e fazia o que fazia, mas para construir uma vida plena. Então eu saí em pouco tempo, por exemplo, né, mãe? Você pode comprovar isso. Sim. Eu me separei, não tinha relação com o filho, tomei algumas decisões para ter essa relação com o filho aqui. Não estava relação boa com a ex-mulher, agora estamos numa relação bacana para criar o filho. Tenho uma relação madura com a minha namorada. No âmbito profissional, eu não tinha emprego e me tornei gerente comercial, sem nem ter nunca vendido lá um celular, uma loja de celular, em menos de 3 meses fora da clínica. Sim. Depois me tornei gerente comercial de uma instituição, depois fui numa empresa de televisão, me tornei diretor em menos de 5 anos. Realizei sonhos e desejos antigos de morar fora do país, lá consegui estudar ainda. E tudo fruto, né? Tudo do seu trabalho. Dependência química, visitei grupos, outras culturas. Então, isso em pouco tempo, assim, entre aspas, mas questão de método, mentoria, quebrar padrões, sair da zona de conforto, fazer o que precisa ser feito, principalmente no início, porque tem muitas coisas que precisam ser aprendidas, principalmente do jeito que a gente funciona, a cabeça aqui, enfim, coisas que vocês vão saber mais pra frente, que nós vamos estar publicando os conteúdos aqui. Mãe, e sobre nós terminarmos aqui, já estamos entrando na fase final, eu quero, né, agradecer por tudo que você fez na minha vida, tudo que você fez na vida da nossa família, por você ser esse exemplo de mulher, esse exemplo de vitória. Essa mulher aqui é um exemplo de vitória. Eu me espelho muito em você e é só a gratidão que eu tenho para dizer para você. Olha, minha filha, eu só vou dizer uma coisa para ti. E que eu te amo também. Né? Gente, olha, eu só quero dizer para vocês uma coisa. Quando existe amor, tudo acontece, tá? Isso eu nunca deixei morrer dentro do meu coração, na minha vida. Quando existe amor, não é piegas, tudo acontece. Eu me apeguei nesse amor. Eu vislumbrei a família que eu queria de volta. Eu queria a minha família de volta, unida, vivendo. Aquela família que eu coloquei para vocês no início. Todos realizados, né? Porque uma mãe quer o quê? E até me disseram uma vez, Araci, mãe é a continuação de Deus aqui na Terra. Eu falei, será? E às vezes, quem sabe, né? Porque quando você programa, quando você projeta, quando você ama, quando você quer, você consegue. Para você que tá nesse caminho, tá? E que de repente não tem família, não sei, por um motivo ou outro, conte conosco. Nos procure. Força, amor é o que mais nós temos para dar. Pode ter certeza disso. E eu gostaria, do fundo do meu coração, de ver pessoas reconstruídas como eu estou tendo com o André e com o Vinícius. Digo o nome deles. Vou dizer sempre. Tá? Porque é uma alegria tão grande, que a gente quer dividir. A gente quer dividir com as pessoas, sabe? Porque tudo acontece, gente. Às vezes a gente é até mal interpretado. Não, meu Deus, que alegria, com a família desmoronando. Uma coisa que eu aprendi também durante todo esse tempo, que a mãe, ela tem que ser tão forte, que ela tem que fazer de conta que tá tudo maravilhoso, porque os filhos têm que pensar assim, mas escuta aqui, a mãe, né, parece que não sei o que, eu vou tentar resgatar tudo isso porque eu quero dar essa alegria para ela. Entendeu, gente? Então é isso que eu quero encerrar dizendo isso. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Ele se intitulou de filho preferido, tá? Ele se intitulou. Mas todos são preferidos.
Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Sinto uma saudade muito grande dos meus pais, tá? Dos meus irmãos, que todos foram, fiquei eu. Eu sou a única nesse momento. Então, olha a missão. Eu tenho uma missão tão grande com todos vocês, com todo mundo aqui na Terra. E para mim é a maior felicidade. É a maior felicidade. Porque amor, gente, amor é o melhor remédio. Amor é a maior alegria. Amor é a maior fatia de união. Pense nisso. Pense nisso. Eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês são tudo, gente. O coração da gente não bate tá. Ele diz, eu te amo, todos os dias. Sabe quantas vezes ele diz eu te amo durante o dia? Pesquise. E você vai ver. E vale a pena. Tá? Beijão. Do fundo do meu coração. Amo todos vocês. Amo Nós você. amamos você. Gostoso. Nós acreditamos em você, que você é uma força para o bem e é uma força para o mundo. Escolha poder se transformar. Escolha poder transformar as coisas ao seu redor. Escolha poder transformar o mundo. Eu acredito em você. Eu também. Nós acreditamos Eu em também. você. Escolha poder. Mua!